Tempos de enfrentamento. Tempos de enfrentamento para o discípulo de Jesus Cristo. Vivemos numa cultura que caminha cada vez mais na contramão da visão, da proposta, da verdade da palavra de Deus. As Escrituras nos chamam então para o enfrentamento e não para a acomodação. Vamos recordar os dois versos que estão no capítulo 12 de Romanos. Romanos 12, versos 1 e 2 dizem: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí está o chamado, a convocação: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Vamos ainda ler no livro de Romanos, capítulo 8, e depois vamos ler em Apocalipse, e capítulo 21, e então no Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 7. Palavra do Senhor que venha ao encontro da sua vida, da sua mente nesta manhã. Venha ao encontro desta igreja, que a palavra do Senhor faça a obra necessária em nós nesta manhã. Romanos capítulo 8, vou ler então dos versos 18 a 21, e a palavra diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, diz o verso 19. E o verso 18 então diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 21, verso 1, a visão do apóstolo João na consumação dos tempos. E ele narra a visão assim neste verso: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Então vi os novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. No Evangelho de João, quarto evangelho, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 14, versos 1 a 7. Neste capítulo nós temos parte de um momento crucial para Jesus Cristo, mais especialmente para os seus discípulos e para nós então, porque esse capítulo é parte da longa conversa de Jesus na noite da sua traição, antes da sua traição e prisão. Então é uma conversa muito crucial, séria, fundamental, e aqui vamos ler parte desse diálogo de Jesus com os seus discípulos nesta hora derradeira deles com o Senhor. Diz assim, Jesus falando: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou.
Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Não se perturbe o coração. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Jesus usa aqui uma figura do que era da cultura da época, no momento do matrimônio, do casamento, na casa do noivo, etc. A questão dos aposentos, acomodações. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar, preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Esta é a palavra do Senhor que chega aos nossos ouvidos nesta manhã. Alice no País das Maravilhas é um livro clássico, escrito no século XIX e lido até hoje. E lendo esses textos, as Escrituras, vem à minha mente um momento dessa história que vale a pena recordar mais uma vez. A história diz que ela começa com esta menina Alice caindo numa toca de um coelho. E quando ela cai ali, ela de repente se depara com uma realidade toda diferente, surrealista, com coisas até estranhas. E ela começa então a vaguear por aquele lugar então chamado País das Maravilhas. E há um dado momento quando ela chega numa encruzilhada, e há duas possibilidades: ela pode ir para a direita ou para a esquerda, dois caminhos. E ela não sabe o que fazer, para onde ir, qual é o mais interessante, qual é o mais seguro, etc. E ela não sabe o que fazer, mas vê o gato Cheshire, o gato risonho, então empoleirado ali, e ela resolve então perguntar a ele que caminho ela deve tomar. No diálogo dela com o gato, ela pergunta: qual o caminho que eu devo tomar, senhor gato? E o gato responde para ela com uma pergunta também: para onde você vai, onde você quer chegar? E ela responde: não importa, não importa. E ele então diz para ela: se não importa o lugar onde você vai chegar, o seu destino, então também não importa qual dos caminhos você toma, qualquer caminho serve. A questão de destino é fundamental, é crucial para as nossas vidas, para a nossa existência. Quando nós tomamos os caminhos do nosso viver, onde? Qual é o destino? Destino, e aqui quero pensar não somente em termos do lugar onde vamos chegar, mas também qual é o objetivo a se atingir nessa caminhada e finalmente no destino. O que é que se quer alcançar? Não somente chegar, mas o que se quer alcançar. A palavra na língua grega é telos, essa palavra que encampa tudo isto, e que no final vai amarrar inclusive com o sentido de realização, de chegar realizado. Qual é o destino, o objetivo, qual é a realização, qual é o propósito? Questão fundamental para a vida humana. Mas nos nossos dias, a cultura abraçou a visão de que não há destino. Não há destino. Mas quando lemos a palavra de Deus nos diz que há um destino. Totalmente contrária à posição da cultura nos dias em que vivemos. Romanos 8,18 diz, lemos: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós ou para nós será revelada. Uma glória que será revelada. Há uma peregrinação com sofrimentos, lutas, embates, mas o nosso caminho é um caminho que se destina ao momento glorioso, diz o apóstolo. Na visão
do apóstolo João em Apocalipse é o novo céu e a nova terra. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E Jesus Cristo vai dizer em João 14, nós lemos: na casa do meu Pai há muitos aposentos esperando vocês. Destino é fundamental para a vida humana. Por isso, até pelo bom senso, assim é o Evangelho, a verdade das Escrituras e do ensino e da pessoa de Jesus Cristo. Independente do que a cultura diga, há um destino que precisa ser considerado. O destino precisa ser considerado. E o chamado da palavra de Deus nesta manhã, a mim e a você, discípulo de Cristo, vivendo numa cultura que não tem a menor ideia de destino, não presta atenção na questão do destino e até nega a existência do destino. Para mim e você o chamado é este: considere o destino. Considere, isto é, preze-o, mantenha-o em grande valor, muito claro na sua mente. Não deixe a cultura esvaziar esse conceito e essa verdade, mas que você olhe a vida, que a sua mente seja renovada pelo conceito e a verdade do destino que a palavra de Deus aponta. O destino está ausente na cultura. Há algumas poucas décadas atrás, um astrofísico chamado Carl Sagan se tornou conhecido pelas suas ideias, um homem inteligente, mas que negava qualquer ideia de Deus. Ele produziu inclusive uma série que foi projetada na televisão chamada Cosmos. Talvez alguns aqui tenham assistido. E ele vai afirmar ali o seguinte: tudo o que existe é o cosmos e é tudo o que existirá. Tudo o que existe é o cosmos e é tudo o que existirá. Essa é a ideia que predomina na cultura materialista. Ele viveu em tempos quando o Big Bang era algo indiscutível no campo científico. Agora, com o telescópio Webb, isso tudo foi bagunçado e há uma discussão, um debate lá nas altas esferas da astrofísica, só que isto não reflete ainda na mídia e nem ainda nos livros de escola. Estão tentando reorganizar isso, aí vai demorar um tempo, é sempre assim. Coisas que estão sendo ensinadas às vezes já não são mais verdades lá onde se debate as questões. Mas ele vivia nesse tempo do Big Bang, o Big Bang. E então para ele estava tudo resolvido numa pacote a partir do Big Bang. E aí então nós temos, com essa visão materialista do cientismo racionalista, nós temos o secularismo dominando. O que importa, o que conta é o aqui e agora. Esqueça o destino, é o aqui e agora, e pronto, final. E nesse pacote vem a proposta política social do progressismo, ou progressista. Para eles, há toda uma discussão de que nós estamos num tal de progresso. Então, tem que se romper qualquer ideia que venha do passado e então se avançar, avançar e avançar. O ícone desse tempo, desta mentalidade e desse progressismo é a ideologia de gênero. É a ideologia de gênero, rompendo qualquer conceito de um propósito inicial, a partir da criação de Deus, que define quem nós somos, inclusive fisicamente. Dizem então que estamos na liberdade, na verdade se está na autonomia, como já conversamos aqui, porque a liberdade vai exigir um destino, um rumo, mas eles não têm sim apenas a vontade de romper com tudo que está estabelecido, e então dizer: fazemos o que queremos. E aí, começou-se com o debate da homossexualidade e avançou-se para a ideologia de gênero. E fala-se, na minha última pesquisa, em 50 tipos de gêneros. Quantos haverão amanhã? 100? A questão do progressismo, olhando este ícone,
Eu digo ícone porque a questão é que ele apenas simboliza esta ideia da cultura progressista, secularista. Não é um problema em si isolado, a questão de gênero e afins. É um ícone que fala da atitude do ser humano, de todo ser humano hoje na cultura, moldado pela cultura, que entende que tudo é um caminho aberto para se ir para onde se quiser. Recordando, a ideia é ser como aquela massa pronta para ir ao forno, para se tornar um bolo, mas é derrubada no forno quente, sem uma forma, que seria a liberdade. A massa se tornaria algo bonito, ela se esparramaria, teria liberdade para ir, se esparramando, mas nos limites onde ela ficaria construtiva, se tornaria algo funcional, belo, útil. Mas não, a massa esparramada, autonomia. Então o caminho é aberto. Progressismo, progresso, para onde? Eis a questão. Para onde? A questão do alfa e do ômega, assim se discute. As duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última letra. Há de haver o alfa. Qual é o começo? De onde viemos? E então o ômega, para onde estamos indo? E o que devemos ser nessa direção, se é que vamos chegar nessa direção, nesse destino, o destino que precisa ser considerado. Então, o progressismo não tem o alfa e não tem o ômega. É uma corrida como de ratos. Quando há um bando de ratos e alguém chega e chuta a caixa e tudo se esparrama, para qualquer lado, de qualquer jeito. Não há o destino está ausente. Somos frutos de um acidente, e aí então habita uma condição que é definida pelo termo niilismo, isto é, não há nada, não há significado, não há destino, não há propósito. Mas é interessante que falam que nós não temos uma indignidade inerente porque não fomos criados, mas vivem falando em dignidade e direitos humanos, uma contradição, um paradoxo que não tem como ser unido. Mas aí está a nossa cultura, onde o destino é ausente e você precisa considerar o destino, não entrar nesse quadro de destino ausente. Um autor brasileiro que ficou milionário e famoso é Paulo Coelho. A crítica literária não dá grande valor ao estilo dele de escritor, mas a verdade é que ele é um sucesso em termos de vendas de livro e leitura, não só no português. É um dos escritores mais traduzidos aí no mundo, para as diversas línguas. E onde está o ponto de grande sucesso dele? Me parece que ele ressoa com a cultura atual, que não considera o destino, não tem destino. Os livros dele são histórias nihilistas. Não há um nexo, não há um sentido. E isto se torna confortante para o ser humano vivendo nessa cultura, com esse tipo de cabeça, porque ele está atormentado e lendo o livro, então acho que é normal assim, há um acalanto que vem e certamente a leitura se torna atrativo. Por mais absurdo que sejam os acontecimentos e o fim do livro, não há um fecho, não há uma conclusão, não há uma direção edificante ou de redenção. Destino ausente, significado ausente. Em 1994 surgiu o filme que se tornou clássico, Forrest Gump. E há um momento no filme quando esse personagem parte para correr. E ele vai cruzar os Estados Unidos correndo. E a barba dele vai crescendo, ele não para nem para fazer barba, etc. E começam até alguns a achar que ele era alguém, um iluminado, um tipo de um profeta. E começam a correr, depois alguns atrás dele, junto com ele. E ele não para de correr, não para de correr. Ele corre durante 3 anos e 2 meses, me parece. E ele chega finalmente à costa oeste dos Estados Unidos e ele para.
E a multidão que começou então se a juntar, através do tempo, correndo atrás dele, para também. E aí todos ficam aguardando a grande palavra iluminada que ele iria dar, e ele diz: estou muito cansado, acho que vou voltar para casa. Correu, correu e correu para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Essa é a cultura, essa é a história. É a história que estão escrevendo e que antevêm escrever, e que intentam escrever. Mas há um dia em que há de se dizer: estou muito cansado. Mas e aí? Ele diz: acho que agora vou voltar para casa. Mas voltar para onde se não há casa? Não há destino. Jesus disse: na casa do meu pai há muitos aposentos. Mas a cultura diz que não. Não, então vão correr, e correr para onde? E se cansarem, qual é o socorro, qual é o abrigo? Não existe, não existe. É preciso considerar o destino. O destino ausente é um problema complicado e que produz uma cultura vazia, sem sentido, sem significado. Viver a vida como Forrest Gump, ou então, como na proposta do gato Cheshire, Alice, não importa o caminho se você não tem destino. É uma loucura, é uma falta de qualquer senso para a existência humana, qualquer significado. Considere o destino, porque destino é necessário. É necessário. A realidade inegável. Podemos começar a partir desse ponto de concordância, seja quem for, seja aquele que está na cultura progressista, socialista, secularista, seja o cristão. A verdade é que a realidade é inegável, ela está aí. Cada manhã acordamos e nos deparamos com ela, da nossa própria pessoa, realidade nossa e realidade à nossa volta. A realidade da própria existência impõe a questão do destino, do objetivo. Olhamos para a vida e a pergunta é: para onde vamos? Onde queremos chegar? Nem mais até. Esse destino vale a pena a vida? Está à altura, é adequado a dar um sentido para a minha vida e justificar o meu levantar a cada manhã e enfrentar a cada embate da vida? A realidade impõe um destino, o destino é necessário. A realidade exige a explicação do destino. O existir, acordar para a vida, exige a realidade, o destino na realidade. O secularismo todo niilista, apontando que não é nada, diz: o agora conta para o agora apenas. O agora conta para o agora apenas. E fica em falta, então, a resposta e a questão diante da eternidade e do futuro. O filósofo que cantou que chegaríamos a esse tempo na cultura foi lá no século XIX, chamado Nietzsche. Nietzsche, aquele que falou: Deus está morto. Não necessariamente ele decretando, mas dizendo: chegamos num tempo na cultura em que isto é verdade, e vai ser mais verdade. E nós vemos esta visão de Nietzsche, que percebia para onde as coisas estavam indo. Vemos nos nossos dias o amadurecimento disto. E para Nietzsche, então, jogando fora qualquer ideia de destino e propósito, à luz do cristianismo, de Jesus Cristo, do Evangelho, ele vai, inclusive, adotar a ideia de que a história é circular, um circular infindo, vai e vem, vai e vem. Você já andou no parque de diversões no chapéu mexicano? Então, a vida é um simples, e a história é um simples chapéu mexicano que nunca para. Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Ele vai, inclusive, se remeter a duas divindades da Grécia Antiga,
Primeira divindade, Apolo. Apolo é o Deus da ordem, da harmonia, do nexo, e é uma forma de se olhar a vida. E ele dizia, esse Deus Apolo dominou a nossa história, inclusive a partir do cristianismo, precisamos romper com Apolo. E ele vai apontar para um outro Deus da Grécia Antiga, Dionísio. Realmente, Baco, e também conhecido como Dionísio no latim, o Deus da libertinagem, o Deus do extravasar, o Deus do vinho, das baladas pesadas, e onde então se abandona todo o racional e tenta se entrar na experiência emocional mais excitante possível e até sair fora de si, e se for o caso e necessário, drogas ajudam, álcool ajuda, e então se entra nesse frenesi totalmente fora da ideia racional do que é harmonioso, do que tem o sentido, o significado como Deus Apolo. E aí Nietzsche então vê bem para onde nós estamos indo lá atrás, e nós chegamos a esses dias. Surge inclusive nos tempos mais recentes um pensamento chamado existencialismo. Não há nada à frente para nos dirigir, para nos orientar, e ao que nós devemos nos apegar. O que existe é um momento e somente um momento, e nós precisamos, diz o existencialismo, nos autenticar. Como? Simplesmente escolhendo fazer, seja o que for, mas nunca esperando nada além. É só o momento e a escolha do momento. Um dos pensadores que marcou a época foi o filósofo Albert Camus. E ele, pensando sobre isso, ele chega ao ponto de dizer, ele escreveu livros que se tornaram muito conhecidos, entre eles A Praga. Ele diz, a única questão que nos resta realmente é a questão do suicídio, que seria eu finalmente tomar as rédeas da minha existência e eu escolher a hora dela terminar. A última escolha, a última autenticação então, suicídio. Podemos achar isso terrível, mas pensadores como estes são honestos. Se a vida não tem destino, se sobrou só o aqui e o agora, então, é fato, ele está coerente. A única questão que resta é o suicídio. Se é que vamos terminar já ou amanhã. Em algum momento escolhemos isto. Houve um autor, também se tornou clássico e conhecido, Ernest Hemingway. Ele escreveu aquele breve livro, e foi muito premiado, O Velho e o Mar. E naquele livreto ele narra a história deste velho pescador que se aventura ao mar lá em Cuba, mais uma vez, para tentar então pescar um peixe. Ele já está idoso, sozinho na pequena canoa, como aqueles pescadores fazem, vai para o alto mar, e lá então ele pesca um peixe grande, um peixe-espada grande, e o livro todo narra a luta desse pescador com aquele grande peixe, ele sozinho e tentando puxar aquele peixe. Seria um grande troféu, seria uma grande renda para ele. Ele luta e a linha corta as suas mãos e vai, finalmente ele perde aquele peixe. E Hemingway escreve este livro para falar da sua filosofia de vida. Essa é a existência humana. Essa é a labuta humana. E Hemingway, como Camus diz, a única questão que resta é a questão do suicídio. Num dado dia, sua esposa vai dormir, ele planejou muito conscientemente, foi lá para outra dependência da casa, pegou a sua espingarda, armou e acabou com a sua vida. Um homem premiado, um homem reconhecido, um grande autor. A verdade é que o destino é necessário para não acabarmos nessa loucura toda.
As pessoas são doutrinadas disso, não entendem as últimas consequências de uma proposta como esta, e como é terrível. É preciso que haja o destino é necessário, porque não somente pelo destino, que é fundamental e crucial, mas é que o destino molda o meu presente, e diz que o meu presente não é tudo, como o secularismo diz. Me diz que não existe apenas o aqui e agora, e que o agora conta apenas para agora. O destino me diz que o agora é apenas o ponto numa história, numa linha maravilhosa em termos do destino. O propósito molda então o meu jeito de viver e ver a vida. Paulo fala sobre a glória que em nós será revelada. Há um fim glorioso, então o que isso me diz sobre o meu hoje? Paulo diz, dos nossos sofrimentos, lembremos que há uma glória que há a ser revelada. Muda a minha fotografia, a minha visão da vida, de como eu olho as coisas, como eu olho as escolhas, como olho o mal e a vontade de Deus em contraposição. O que seguir, o que fazer, como caminhar, que caminho seguir. Destino é necessário. Francis Collins foi o diretor do grande programa Genoma dos Estados Unidos. Ele começa a sua vida como médico e ateu. Ele escreve um livro, A Linguagem de Deus. E numa entrevista, aliás até a revista Veja, que ele deu essa entrevista, ele vai dizer: os cientistas que se dizem ateus têm uma visão empobrecida sobre as perguntas que todos nós, seres humanos, nos fazemos todos os dias. O que acontece depois da morte? Ou qual é o motivo de eu estar aqui? Não é certo, continua o Dr. Collins, não é certo negar aos seres humanos o direito de acreditar que a vida não é um simples episódio da natureza, explicado cientificamente sem um sentido maior. A verdade é que o destino é necessário. O destino é necessário. Jesus Cristo vai dizer: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. É fácil falar, mas é difícil comprovar. Mas nós lemos que Jesus Cristo não somente foi à cruz e pereceu em nosso lugar, mas Ele também rompeu com a morte por si mesmo, e se levantou e vive eternamente. Ele pode dizer: na casa do meu Pai há muitos aposentos, e Ele diz: eu os levarei para estar comigo. Viu novos céus e a nova terra. É preciso considerar o destino, mas um destino transcendente, um destino que seja apenas nesta vida, um destino que seja então menor do que esta vida, que cabe dentro desta vida, é insuficiente. É insuficiente. Destino de um alvo material, por mais legítimo que seja, o destino familiar, de realização familiar, legítimo, mas é insuficiente para ser o destino da existência humana. É pequeno demais. Eles têm o seu lugar. Na verdade, esses destinos precisam ser incluídos, para não se tornarem destinos vazios, precisam ser incluídos num outro grande destino. Essas parcelas da nossa história precisam pertencer a uma história maior, a um grande ômega. Nós temos o nosso alfa, Deus nos criou, e nós temos o ômega, a glória a ser revelada, a casa do Pai que haverá de nos receber, um destino que extrapola os nossos anos, a nossa breve vida, a nossa vida tão pequena. Qual era a visão de Jesus da vida e que Ele buscou passar para nós? É o que na teologia se chama de uma visão escatológica. Jesus via a vida
como uma história que está sendo dirigida por Deus e que vai se cumprir nas mãos de Deus. Há um ômega nas mãos de Deus. Essa é a visão que Jesus Cristo nos passa da existência. E em tudo que nós fazemos, olhamos e experimentamos. Nós vemos uma história que tem um propósito. Sim, o apóstolo Paulo fala que a glória vai ser revelada, mas há o sofrimento, sim. Mas como então encaramos os sofrimentos como parte de uma grande história escrita por Deus? É assim que Jesus via. Por isso ele vai falar: na casa do meu pai há muitos aposentos, e os levarei para estar comigo. Ainda um outro autor, também muito conhecido, um autor clássico, falecido muito tempo atrás, em 1936, mas escreveu livros que até hoje são livros procurados e lidos. É o escritor Chesterton. Chesterton escreveu Ortodoxia, O Homem Eterno, entre outras coisas, ou muitas outras coisas. Mas ele diz, como escritor, autor, pensador profundo: tenho sempre pensado na vida como uma história. E é mesmo, na verdade. A vida é uma história. Tenho sempre pensado na vida como uma história em primeiro lugar. E se há uma história, então há um narrador. Se há uma história, há um narrador. Chesterton, cristão convicto, entendia a vida numa visão escatológica, como Jesus ensinou. Há um destino, há um narrador olhando sobre essa história, e ela não está fora do controle, ainda que pareçam tantas coisas desarrumadas que adentraram essa história, mas Deus está escrevendo a história da salvação, e a história tem começo e tem fim. E as Escrituras começam com o livro de Gênesis, dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. E vai terminar com o último livro, Apocalipse, onde João diz: eu vi os novos céus e a nova terra. Destino transcendente é algo necessário. É preciso considerar o destino. Qual é o seu destino? Qual é o seu destino? Essa história sua vai dar onde? Busca que epílogo? A história dos seus dias, faz e desfaz, e vai e corre. Para chegar onde? Para chegar onde? Essa é a questão. É preciso considerar o destino. Apesar da cultura dizer que não é, e a cultura entra num total falta de bom senso, de nexo, nós, os discípulos de Cristo, vivemos numa outra proposta. Há um destino, há um destino, há um acerto com Deus, há um encontro com Deus. Destino transcendente. Um autor conhecido do Brasil, falecido em 1967, foi diplomata, médico, foi o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. E ele chega a um ponto na sua vida onde ele declara o seguinte: ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver o essencial. Pessoalmente, penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo da eternidade. Corridos os anos, pensador, escritor, diz: chego num ponto, depois de viver os meus anos, que eu tenho fome de coisas sólidas e tenho ânsia de viver só o essencial. E chega este momento então em que o único dever é lutar ferozmente para introduzir cada dia o máximo da eternidade no meu dia. Mas eternidade como e onde? Se não for aquela revelada na palavra de Deus, se não for aquela em Jesus Cristo, aquele que historicamente não somente morreu por nós, mas ressuscitou, aquele que é maior do que a vida, do que a morte. Só Ele pode realmente nos apontar um destino que vale a pena, o destino transcendente. No Evangelho de João, capítulo 6, há um acontecimento muito interessante.
Jesus está seguido por multidões, ele havia multiplicado os pães. E quando as multidões percebem que Jesus não veio só para ficar multiplicando pães com a conveniência deles, eles abandonam Jesus. As multidões vão embora. Jesus olha para os seus discípulos, os 12 que ele convocou, chamou para estar com ele, serem ensinados por ele. Jesus olha para eles e diz: vocês também querem ir? O povo foi embora. Vocês também querem ir? Os discípulos respondem: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou nós vamos com a cultura para correr a corrida de Forrest Gump e não ter casa para voltar. A corrida da loucura, a falta de significado. Ou nós vamos correr com Jesus Cristo, aquele que tem as palavras de vida eterna. Diz o apóstolo Paulo: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O apóstolo João diz: eu vi os novos céus e a nova terra. A vida vale a pena. A vida vale a pena, porque o destino está assegurado em Cristo. Levantarmos cada manhã no meio das vitórias e das lutas e perseverarmos, porque o fim é glorioso. Vamos orar.